Olá, Anne e André, tudo bom? Tudo bem, Ada e Oi, Davi? Como vocês Ada. estão? Também, estamos super bem. Estamos aqui em Cancún e passando essa quarentena na boa. E vocês, estão onde? Nós também estamos no México, só que em Monte Rey, um pouquinho mais ao norte. Ai, que ótimo! Faz quanto tempo vocês chegaram em Monte Rei? Um mês, nós Mesmo. viemos dos Estados Unidos faz um mês. Ou seja, não puderam aproveitar muito. Exatamente o mesmo, inclusive, porque a Faz gente hoje. saiu dia 22, 21, a gente saiu dia 22. Exatamente um mês. É isso, Mas vocês já né? chegaram direto para a quarentena ou puderam ver alguma coisa em Monterrey? Então, a gente saiu porque era o último dia que a fronteira dos Estados Unidos estava aberta. Então, a gente não tinha certeza se ia fechar dos dois lados, né? Tanto da entrada como da saída. Então, a gente, à noite mesmo, que é uma coisa que a gente não faz, é cruzar a fronteira à noite, mas a gente abriu essa exceção e saiu para o México para não ficar preso lá, né? No fim, a gente acabou descobrindo que sair para o México ainda tá liberado, né? Mas faz um mês que a gente saiu, mas por causa disso, porque era o último dia que o Trump tinha falado que a fronteira estava aberta. Nossa! A gente morreu mesmo aquele dia, né? Foi um momento diferente da viagem, assim, né, de andar um pouco mais acelerado, assim, talvez fugindo um pouco de uma situação que pegou todo mundo de De surpresa, né? surpresa. Claro. E aí vocês chegaram em Monte Rei e rapidamente conseguiram um apartamento? Vocês estão num apartamento agora, né? Vocês alugaram? O que que vocês Sim, fizeram? nós estamos num apartamento, mas assim, a nossa chegada aqui não foi assim tão tranquila, porque primeiro a questão da fronteira, da gente ter cruzado à noite, né? Porque nós saímos no último dia que a fronteira dos Estados Unidos para cá ia fechar, então, assim, as últimas cidades do Texas mesmo, nós fizemos muito rápido, né? Aliás, nós não conhecemos praticamente, porque assim, a gente queria chegar na fronteira e atravessar para o lado de cá, né? E a fronteira assim já é tenso, né? Já é um momento assim que É. você fica um pouco mais não é assim relax. E aí nós acabamos chegando lá, já estava escurecendo, então o primeiro momento foi ruim, A né? gente viu num posto de gasolina, perto Exato. da fronteira, E aí quando nós Já no chegamos México, já no já no México. lá no México, já México. no México, aí de manhã 40. isso. Aí de manhã nós viemos para Monte Rey, né? E a ideia era acampar, a gente fica longe da cidade, né? Porque assim, embora naquele dia ainda não tivesse sido decretada nenhuma quarentena, mas nós queríamos ficar longe da cidade. Então nós encontramos um lugar de camping a uns 30 quilômetros daqui, um lugar super bonito. Só que não deu certo, porque nós chegamos lá, assim, tava as moscas, sabe? Tudo fechado, a gente conseguiu falar com uma pessoa só e eles nos explicaram assim, ó, aqui vocês não vão conseguir nada porque tá impossível, as autoridades locais fecharam tudo, né? E aí nós voltamos para cá, para Monte Rey, É. e aí ficamos, aí a A gente gente dormiu ficou, mais uma vez no posto de gasolina e é, foi tenso a gente achar um lugar tranquilo e seguro, né, para ficar aquela noite. E a gente ficou a noite inteira quase procurando e a gente encontrou esse lugar aqui. Que foi uma benção mesmo. Porque aí tem um apartamento que é dentro de um condomínio e o nosso carro fica seguro, né? São as duas coisas que a gente tem que se preocupar, com o carro que é a nossa casa e com a nossa segurança, né? Mas deu tudo Claro. certo, graças a Deus, e a gente tá aqui. Bom, depois, se vocês quiserem, eu posso dar vários tips em Monterrey. É lindo demais. Tem uma cova lá, que se chama Grutas San. Putz, tá escrito, mas assim, Uhum. alucinante. Ah, Garcia, Grutas de Garcia. Alucinante. Você entra dentro da montanha, tem um teleférico para subir, e aí depois você entra dentro da montanha mesmo e anda durante uma hora, mas assim, dentro a dentro, não na montanha, Ah, que é dentro legal. da montanha. Uhum. Que E legal. assim, cheio de estalactitas, cheio de coisas assim, sabe, do chão para cima e de cima para baixo, mas é alucinante, alucinante, assim, você se sente dentro de um filme de duendes, sei lá, de seres mágicos, sabe? Incrível. como chama? Grutas, Garcia, Grutas Lucas de Grutas Garcia. do de Garcia. Garcia. Fica Ah, tipo a meia hora, eu acho, daí para algum lado, para o sul, para o norte. eu procuro Maravilhoso, depois. incrível. Custa $4 a entrada. E depois também tem um parque nacional, La Huasteca. Também é alucinante as montanhas, assim.
Porque tem o Azteca Potosina, que é outra cidade, outra região. Mas aí dentro de Monterrey tem um parque nacional que se chama o Azteca. Com H, o Azteca. Ah, sim. Incrível, umas montanhas assim de um tamanho incríveis, muito, muito lindo. A gente gostou muito de Monterrey. Aqui onde a gente está, apesar de a gente estar vendo o dia todo nublado, mas tem umas montanhas muito bonitas mesmo em volta, que dá uma impressão de um lugar bem bonito. Sim, um lugar onde nós fomos lá dos campings era assim também. Até o pessoal vai lá para fazer escalada em rocha e tal. Muito bonito mesmo. Claro, bom, já esperar que tudo isso passe e visitar esses lugares. Nós praticamente não conhecemos ainda Monterrey, né? Porque a gente chegou assim, já estava esse momento, então... Claro. A gente não entrou em pânico, mas a gente ficou um pouco assustado, porque a gente não estava entendendo até que ponto aqui estava levando a sério ou não, até que ponto realmente estava acontecendo ou não. Então a gente só queria um lugar seguro para ficar. Mas muito melhor também vocês terem atravessado e ficar no México e gastar em comida em pesos que gastar em dólar, né? Sim. Nossa, hoje a gente estava fazendo a estatística, que a gente faz estatística de todo o país, e já deu quase, tipo, um quarto já, né? Um quarto para economizar, assim. Sim, na verdade deu uns 40% mais ou menos. 40%, do que a gente não gastou. É claro que isso está muito relacionado assim ao diesel, né? Que a gente não rodou, então... Também não gastou diesel. Mas, assim, claro, o lado de cá... E tem uma outra coisa também, que assim, nós já estávamos nos últimos dias do nosso visto temporário lá nos Estados Unidos. Ok. Se a gente tivesse que pedir a extensão, já é bem mais caro... E uma outra coisa também, que lá fechou tudo. A gente, para conseguir um apartamento equivalente lá, ou até metade disso aqui, a gente ia pagar... Muito caro. Sim, sim. Muito caro. Lá tudo é muito caro. Faz quanto tempo vocês começaram a viajar? A gente começou a viajar em outubro de 2016. A gente saiu do Brasil. Faz 3 anos. 3 e meio. 7 meses. Nossa, que maravilha. Faz um tempinho que a gente está na estrada. Nesse período, a gente só foi uma vez para o Brasil. A gente foi em outubro de 2017. Isso. Não, minto. Em outubro de 2017. Ficamos 20 dias e depois pegamos estrada e não voltamos mais. Lógico, a gente deixou o carro, né? Nessa época a gente estava na Colômbia. Né? Nós deixamos o carro lá e voltamos para o Brasil. Né? Ficamos 20 dias e depois a gente retomou a viagem a partir de Bogotá. Mas, assim, só por curiosidade, o nosso plano era viajar por um ano. A gente planejou fazer a viagem por um ano, de ir até o Alasca e voltar. Mas quando a gente estava na Bolívia, já entrando no Peru, a gente viu que a gente não ia desfrutar se a gente fosse tão rápido assim, só para cumprir uma meta. E a gente queria conhecer os lugares, conhecer a cultura, os povos. Então, por isso a gente resolveu mudar os nossos planos, né, André? Radicalmente. E agora, por quanto tempo vocês querem viajar? Então, a gente está fazendo o caminho de volta agora, né? Na verdade, a gente tem pouco tempo, inclusive. Nós temos que estar no Brasil em setembro. Porque tem coisas lá para fazer, já querem? Se voltar para o meu trabalho, né? Não dá para ficar tanto tempo viajando também, né? Sim, 3 anos depois, teu trabalho te segurou? Não, eu trabalho na área pública, né? Então eu tirei uma licença por 3 anos, sem vencimentos, né? Essa é uma vantagem que a gente tem. E, assim, se eu não quiser voltar, não tem problema, né? Mas, assim, nesse momento nós decidimos voltar, né? Porque tem o trabalho garantido. Então, só que hoje a gente já não sabe mais, não tem a mesma certeza, né? Não tem essa convicção de retomar a mesma vida de antes, depois de tanto tempo viajando, assim, vendo tanta coisa. Né? Porque a gente começou a viagem já com a intenção assim, nós viajaremos um ano, vamos voltar e a gente retoma a nossa vida normal, né? Só que assim, a estrada nos ensinou tanta coisa, assim, no sentido de que você tem que estar disposto aos imprevistos e se adaptar a isso, né? Só que assim, tem a questão da gente se manter também, não dá para ser a vida toda. Né? Então, falando nisso, o que vocês fazem para gerar dinheiro na estrada? Fala você.
No primeiro ano de viagem, por isso que a gente tinha combinado de fazer um ano, o André ele tinha muita licença e férias acumuladas. Então, a gente tinha um salário por mês, né? E mais a nossa casa do Brasil que está alugada. Nesses outros 3 anos, aí foi uma licença sem vencimentos. Então, a gente economizou o máximo que a gente pôde e hoje a gente vive da economia e do aluguel da casa. Essa é a nossa renda. O que a gente guardou nesse período, nesse 1 ano e mais alguma economia que a gente tinha feito antes de começar a viagem, né? Então, assim, o que a gente tem de ingresso hoje não cobre todos os gastos, mas, assim... Mas não falta também, não falta. Tá... Na verdade, assim, quem tá... Se eu for falar assim para qualquer pessoa que nunca viajou, eles vão achar assim, nossa, que loucura, né? Mas, assim, conversando com outros viajantes, vocês sabem como funciona. A gente viajando, a gente gasta muito menos do que se pode imaginar. No nosso caso, assim, a gente está gastando menos do que gastávamos quando estávamos numa casa normal, né? Claro. A gente fala assim para as pessoas, elas não acreditam muito. É verdade, né? Até porque a gente gasta, assim, comida a gente gasta em qualquer lugar do mundo, né? Assim, e aqui a gente cozinha em casa, é muito mais barato. Também tem muitas pessoas que convidam a gente para comer, imagino que para vocês também deve ter acontecido 1000 vezes, Sim, né? Claro. E o que gasta realmente é gasolina, então depende de quanto você quer andar. Se você quer andar muito rápido, você vai gastar muito, mas se você for andar devagar, vai gastar muito menos, né? Claro. Vocês têm uma noção de quanto vocês gastam por mês na viagem? Nesse momento, que vocês são organizadinhos. Nesse momento a gente está em torno de $900, mas oscila muito, né? Depende do país que a gente está. Claro, nos Estados Unidos eu acho que foi o dobro, não? A gente conseguiu. A gente conseguiu bastante, a gente conseguiu economizar bastante lá. Por incrível que pareça, a gente conseguiu porque, assim, cozinhando no carro, não pagando hospedagem, né? Aliás, uma outra coisa que favoreceu lá também, que assim, o combustível lá é 30%, 40% mais barato que quase todos os outros lugares que a gente passou. É verdade. Tirando a Califórnia e o Alasca, os outros estados, assim, a maioria o combustível é bem mais barato que outros países, né? Então, assim, no fim das contas, assim, foi mais ou menos essa média aí de $900. $30 por dia. Mas aí depende, tem muita gente que está viajando com até menos que isso, né? Depende do estilo de viagem da pessoa, você pode viver com menos até. Eu acho que a pessoa que quer viajar, ela consegue adequar o orçamento dela para viajar com segurança, se ela fizer um bom planejamento. Não sei. Né? Vocês têm visto pessoas que trabalham na estrada? Que outras formas de gerar dinheiro vocês têm visto por aí, nesses 3 anos e meio que vocês já estão? Olha, a gente viu de tudo, assim, desde vender artesanato, fazer cartão postal, fazer serviço de fotografia, vender docinho, né? Tem muita gente que faz os docinhos ou salgadinhos para vender, né? A gente encontrou pessoas que fazem reportagem, né? São youtubers, ou, sabe, tem canal nas redes sociais. Quem trabalha na área de informática, na área digital, acaba tendo uma certa vantagem, porque ele pode trabalhar de qualquer lugar desde que tem internet. Então, também é uma geração de renda boa para quem quer viajar. A gente que faz serviço, por exemplo, teve gente que... Nós mesmos chegamos a fazer um trabalho, por exemplo, com drone, né? De filmar, mas isso não para receber dinheiro, a gente fez em troca de hospedagem, por exemplo. Assim, e aí, como vocês fizeram? Vocês chegaram no lugar e ofereceram, ou ofereceram antes por internet? Na verdade, nós oferecemos quando a gente... Na internet. A gente mandou um e-mail, Não, esse o que eu estou falando, por exemplo, que eu estou lembrando de um caso aí, que foi no Chile. Esse foi especificamente um caso... assim, que a gente teve um problema no carro, né, e a gente não tinha peça, a gente teve que arrumar um lugar para ficar. E aí, no fim das contas, a gente gostou do lugar, fizemos amizade com os donos do hotel, e aí nós tivemos que ficar mais tempo que o necessário,
E aí, no fim das contas, a gente propôs para eles, assim, ó, a gente faz um serviço com drone, e fotos também do hotel. A primeira noite a gente pagou a hospedagem, mas aí a gente olhou e falou assim, a gente vai precisar ficar mais tempo. E aí a gente fez a proposta, eles toparam, e aí foi só alegria, foram uns 5 dias. Foi legal, foi legal. Claro! Foi muito gostosa a experiência, a gente acabou fazendo até amizade com o pessoal de lá, foi muito bacana. E a outra vez que você estava falando, Anny, vocês mandaram e-mail e propuseram? Isso, você mandou o mais correto é você mandar um e-mail e se a pessoa também tiver na mesma vibe que a tua, você consegue, fica mais fácil elaborar, né? Mas assim, pouquíssimas vezes a gente fez isso. A maioria das vezes a gente foi por nossa conta mesmo, né, André? Não troca muito, não. Porque, assim, mesmo, por exemplo, quem tem dificuldade para, por exemplo, a minha profissão, eu não consigo trabalhar na estrada. Então, assim, eu tenho que ficar arrumando, se eu quiser trabalhar, eu vou ter que me dedicar a outra coisa. Né? Mas, assim, tem outras formas também que, às vezes, você não ganha dinheiro, mas você economiza. Por exemplo, o trabalho voluntário. Né? Tem gente que faz muito trabalho voluntário em troca de hospedagem, em troca de comida. Ah, verdade. Amor, sabe que a gente viu muito, só que isso foi mochileiro, ou meninas viajando de mochila também, hospedagem no hostel em troca de trabalhar no próprio hostel, na recepção, ou limpando e tal. A gente viu muito isso. Na América do Sul a gente viu bastante, né? Na América Central também. Nos Estados Unidos não, mas... Não. A gente sabe que tem também, mas... A gente não ficou em hostel, né? Nós não ficamos... Nos Estados Unidos e Canadá foram os lugares que a gente menos pagou hospedagem. Ai, que ótimo. Pois é, dá para trabalhar de tudo. Sabe o que eu vi outro dia, que eu até entrevistei aqui? Como é? Motorbar. Uns argentinos, 2 irmãos, que eles viajam num ônibus e fazem cerveja artesanal. E vendem cerveja, comparando nos lugares, e fazem bar, e botam mesinhas, cadeiras. Gente, eu achei maravilhoso. Cerveja de graça. Na verdade, os argentinos, nesse sentido assim, de ganhar dinheiro na rua, assim, de vender, tal, de se virar, eu acho que são os campeões, são os mais criativos de todos os que a gente conheceu. E você falando isso me lembrou de um casal que a gente até fez amizade com eles aqui no México, em Altiplano. Não sei se você já... Não. Vocês devem falar. Em Chiapas. Super lindo, super lindo. E um casalzinho novo ainda, que a menina era cabeleireira. Então eles viajam de Kombi, já estão acho que no Equador, e a Kombi deles é um barbershop. Então a menina monta lá o toldo e aí fica cortando o cabelo. Ai, que ótimo, claro, boa ideia. Eu já cortei cabelo na minha vida. Tá aí uma boa ideia. De repente, uma ideia. Foi a única que a gente viu de corte de cabelo, achei muito bacana. Engraçado, ai, que ótimo. Vocês estão viajando há muito tempo. Quais são os lugares que mais gostaram? Eu acho que deve ter muitos lugares, mas assim, os lugares que vocês assim se apaixonaram e que gostariam de voltar depois com mais tempo, talvez. Tem muitos lugares que a gente amou. É até difícil pontuar, assim, se for falar 5 ou 10 lugares, seguramente a gente vai fazer uma lista de 20 e tal. Então, assim, a gente tem algumas, assim, que realmente ficou mesmo... Se apaixonou. A gente se apaixonou mesmo, mas tem outras também que a gente não deixaria de lado, né? Fala você, Aninha. Não, o primeiro lugar que a gente se apaixonou mesmo, assim, até... Se a gente pudesse estar lá agora, não tanto agora por causa do frio, mas é o Alasca. O Alasca foi o lugar mais lindo que a gente visitou em toda a viagem. Uau! Muito legal, assim, beleza natural, das pessoas também, muito amistosas, um lugar assim, especial para nós, né? Sim. Nós tínhamos uma expectativa assim já grande, né, do Alasca, mas assim foi mais do que a gente esperava, porque a gente vai para o Alasca com aquela perspectiva assim de ver uma natureza selvagem, a aurora boreal, ver urso, chegar no Ártico, enfim, um monte de coisa que você fantasia, você vê em filme. Só que assim, quando nós chegamos lá, nós tivemos algumas surpresas assim muito boas, né? E isso aí tudo aumentou ainda mais assim a nossa paixão pelo Alasca. A gente pôde pescar salmão e a gente mesmo preparar o nosso salmão. E viajar por estradas, assim, como essa, a gente chegar até o Ártico, até o Círculo Polar Ártico. Então, assim, foram metas
Não eram metas, né, André? Era uma coisa que a gente desejava, mas quando você deslumbra assim, você fala, meu Deus do céu, tudo isso. E a Aurora Boreal, né? Viram? Sim, A Aurora Boreal. maravilhoso. E Acho que foi várias. o maior espetáculo que a gente viu assim, na viagem, o espetáculo natural assim, que nós vimos. Isso, A Aurora Boreal. E do carro, ou vocês tiveram que ficar? Do carro, né? Vocês não pagaram hospedagem no Canadá nem nos Estados Unidos, então foi... Não, a gente. No Alasca é muito legal você acampar, só tem que tomar cuidado com os ursos e tudo, onde você vai ficar, né? Mas tem bastante. Lá tem bastante camping livre, assim, gratuito, com estrutura de camping, que tem até lenha, tem os banquinhos com as mesas, tem aquele. Como chama aquele banheirinho lá? Os pit toilets. Pit toilet. Então, assim, tem uma estrutura para você acampar. Né? Mas você fala acampar no teu carro, ou você levou o carro? Não, no carro. No carro mesmo. O nosso carro é um Land Rover Defender que a gente tem uma barraca de teto. Uhum. Então, esse dava pra gente ir acampar em vários lugares. E a Aurora Boreal que você estava falando, a gente viu uma vez foi perto de uma... Como é o nome daquela? Uma terma. E outra vez foi num lugar onde estava todo descampado. Só tava a gente, assim. E a gente tinha bastante alce, André. Caribus, assim, em volta. E só tava a gente mesmo, assim, um horizonte enorme. E aí, quando eram umas 11 horas, nem precisou ficar até de madrugada. Ela já começou a aparecer, assim. Uau. Foi muito lindo. O Alasca realmente, assim, é surreal. E uma outra coisa que foi muito bacana também é que, assim, nós conhecemos muitas pessoas que moram lá. E a gente se impressionou, assim, com a hospitalidade deles, assim, de saber... Eu não sei... porque, assim, eles estão longe de tudo. Então, assim, tudo que as pessoas, os viajantes que vão para lá, eles... Não sei, é diferente de um lugar que é muito povoado, por exemplo. Né? Então, nós chegamos lá, a gente dormiu na natureza, também dormimos em Walmart também, que lá, por incrível que pareça, assim, o Alasca assim, tem 2 ou 3 grandes cidades, que assim, é normal, tem bastante gente, tem toda a estrutura de uma cidade normal, né? Tem supermercado, tudo que você precisa tem lá. Né? Então a gente dormiu também no Walmart, tem algumas vezes que a gente estava em Fairbanks, e, por exemplo, em Fairbanks a gente conheceu pessoas assim que falaram, poxa, vocês estão precisando de alguma coisa, sei consertar o carro num lugar lá, e o nosso carro não é fabricado nos Estados Unidos, não tem nada lá. Pois um senhor chegou e falou assim, ó, eu posso te ajudar, vai na minha casa que eu vou... Cheguei lá, o cara cortou uma parte, fez solda numa estrutura que eu precisava. Assim, do nada, eu falei... A outra... Foi muito... Acho que foi meio mágico, assim, sabe? Porque no último dia que a gente estava lá, ou no penúltimo dia, eu não sei, tinha uma das coisas que o André queria muito, era voar naqueles aquaviões, como é o nome? Sabe aquele hidroavião? Uhum. Sabe? Tem muito lá, muito mesmo. Olha... E aí a gente estava no penúltimo dia, no estacionamento, não sei se era do Costco ou do Walmart, e passou um senhor e viu o nosso carro, achou interessante, porque no nosso carro tem um desenho de um urso e do pinguim, que representa os extremos da América, né? E aí ele veio, conversou um pouquinho com a gente, ele falou, o que vocês estão fazendo? Hoje à tarde, vocês têm alguma coisa para fazer? A gente, não, a gente tá super tranquilo. E aí ele falou, então vamos lá, eu vou convidar vocês para fazer um voo no meu hidroavião. Ele tinha fabricado o hidroavião, e convidou a gente para ir. Graça! E assim, do nada, assim. Do nada, assim. E a gente é amigo até hoje, assim, a gente se fala aí pelo Facebook, né, pelas redes. Foi super bacana, um senhorzinho. Né? E assim, para outras situações no Alasca, nós encontramos, foi o lugar que a gente encontrou mais brasileiros viajando de carro no ano passado. Né? Então, por exemplo, teve um dia que nós estávamos em 4 carros reunidos nesse estacionamento do Walmart, e aí todo mundo acordou, faz o que a gente faz? Se reúne, né? A gente celebra, o brasileiro é uma loucura, né? A gente está longe de tudo, quando a gente se encontra, é sempre uma alegria. Sempre uma festa. E aí nós estávamos tomando café, aí passou uma senhorinha de carro, olhou, achou estranho assim, mas não fez cara feia nem nada, olhou, deu uma volta, deu 2, deu 3, aí na 4ª vez a mulher para perto da gente assim, e o que vocês estão fazendo afinal?
Aí todo mundo contando a sua história, né? Não sei o que. Ela falou assim, não, sabe o que é? Eu vi que vocês estão fazendo festa, alguma confraternização, e eu comprei algumas coisas para vocês, para adicionar na festa de vocês. Ai, para! Aí a mulher foi tirando sacolas e sacolas e sacolas de dentro do carro. Meu, ela deu tanta coisa pra gente. E assim, ninguém pediu nada assim, mas a mulher queria falar assim, não, eu quero, de alguma forma ela queria participar da festa com a gente. E nessa onda ela conheceu todo mundo, fez novos amigos e tal. Legal. Então assim, o Alasca realmente foi surpreendente pra gente, assim, é um lugar que nós queremos voltar em um outro momento da nossa vida, assim, né? Temos muitos lugares ainda para conhecer, mas... E os ursos, os animais, como é aquele outro bem grandão, amor? Esqueci o nome. Tem o elk, né? Não, um bison. Tem o bison. Então, assim, a gente viu um monte, assim, então, assim, a beleza do Alasca, ela tá em tudo, nas pessoas e na natureza. A gente se apaixona. Sim, as montanhas. Mas não é o único lugar, né? Como você falou, tem vários lugares. Vamos falar bem de outro lugar, vai. Sabe o que é? Se a gente começar a falar assim, de cada lugar que a gente gostou, vai ser meia hora para cada lugar. Então, eu vou falar assim, a gente gostou desse. Vai, vamos falar a lista, então. O outro lugar que a gente amou foi a Califórnia. A gente também se apaixonou pela Califórnia, pelo clima. Também a gente achou a galera lá muito bacana, né? Sim, Califórnia é muito diversa, né? Mas aí, assim, a gente está falando do estado como um todo, porque, assim, tem muita diversidade. Então, montanha, neve, praia, tem de tudo, sabe? Tem deserto, então, assim, mas o clima da Califórnia, o jeito que as pessoas vivem lá, assim, uma vibe boa. A gente gostou muito. Nós ficamos bastante tempo na região de Los Angeles também, conhecendo essa região de Costa, Santa Mônica, né? E Venice. Sim, Venice. Então, toda essa parte aí, nós ficamos bastante tempo. Então, foi outro lugar que a gente se apaixonou também. Mas tem mais, né? Tem mais. Patagônia. Eu tô furando só vida. Patagônia também é um outro lugar maravilhoso, que para quem está na América do Sul, mais para o sul, já é bem legal, né? Entre Chile e Argentina, assim, tem lugares que valem muito a pena conhecer. Especialmente, né? Para quem gosta de fazer trilha. De montanha, assim, gosta do gelo, do frio, Patagônia é linda também. É uma coisa mais selvagem. Os lagos azuis, como os lagos do Canadá, a gente vê na Patagônia também, muito lindo. Outro lugar legal que nós gostamos muito, aqui nos Estados Unidos, nós fomos no The Wave. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, lá que fica entre Arizona e México, que é um lugar... Nós vamos mandar uma foto para você desse lugar. E foi sensacional também a paisagem surreal. É verdade. Eu não sei se vocês conheceram um lugar chamado The Wave. Não. Fica entre Utah e o Arizona. A gente passou muito rápido por aí, porque também a visa já estava acabando. A gente só foi no Grand Canyon. E só. E depois, assim, Dallas... Só. Foi maravilhoso. Mas eu queria ir no Death Valley, queria ter ido nos arcos da Utah, queria ter ido em muitos lugares, né? É alucinante, mas a gente teve que decidir por um e foi maravilhoso. Sim. Canyon é incrível. É sensacional. Mas toda essa região aí realmente muito bonita, né? Paisagens lindas. Tem um outro lugar também, que é as Montanhas Rochosas do Canadá também. É outro lugar que, assim, principalmente os dois parques nacionais, o Jasper e o Banff, que são, assim, maravilhosos. A estrada que corta toda essa região, assim, cada curva que você vira, você dá de cara para uma montanha com gelo em cima, um rio passando do lado. As árvores a gente passou lá no outono, né? Então, assim... as árvores estavam assim, entre o amarelo, o vermelho, o esverdeado, tal, foi maravilhoso. Esse outono é lindo, né? Sim, o norte lá é frio, é bem frio. Vocês foram no outono, no inverno não? Não, nós saímos de lá nós chegamos naquela região. Saímos setembro, outubro, assim, a gente passou naquela região. Mas a gente pegou bastante frio lá no norte ainda. Depois a gente voltou para o Canadá, para Montreal, quando a gente saiu do Alasca, nós saímos com a gente saiu um pouquinho antes para a gente não pegar o começo do inverno mais rigoroso. Mesmo assim, quando a gente já estava cruzando entre Estados Unidos e Canadá ali, já vai no meio do continente, entre aspas, aí a gente já começou a pegar muita neve e começamos a pegar a estrada congelada também.
né? Então, assim, teve uma parte da viagem aí que nós fomos um pouco mais rápidos, né? Vocês têm corrente para roda ou por ser 4x4 não Não, não, precisa? é 4x4. Não precisa de Não, corrente. não precisa. Do jeito que a gente pegou, não precisava. Não sei se depois ia. Esse carro, o pneu que a gente usa é para todo o terreno, então, assim, a gente já foi em lugar de neve, assim, que a polícia estava fiscalizando se tinha que ter corrente. Eles deixaram a gente passar, aliás, eles nem pararam, a gente só olharam o pneu e falaram, pode ir. E vocês tiveram que trocar quantas vezes o pneu nessa viagem de 3 anos? Olha, não, eu vou falar, chuta, quantas vezes a gente trocou o pneu? Muitas? 0? Uma? Às vezes, as 4? Trocou os 4 uma única vez, nesses 3 anos e meio. Uau! É um tipo, na verdade, assim, nós começamos a viagem com um jogo de pneus que estava meia vida, né? E quando nós chegamos na Colômbia, em Bogotá, nós trocamos um par, e quando a gente cruzou para o Panamá, a gente trocou mais um par, né? E são os pneus que estão até agora, né? Que estão mais ou menos na condição do pneu que a gente saiu lá. Então, a gente rodou 110 mil quilômetros até agora. Nossa! Então, assim, é um pneu que aguenta bem. Ótimo! Não sei se a gente vai ter que trocar mais uma vez antes de voltar, mas eu acho que não. A não ser que fure, alguma coisa assim. A gente furou o pneu uma vez só também. Então, com isso a gente... E olha que nós passamos... Nós passamos... Foi ele que dirige? Só o André que dirige? Eu dirijo, mas assim, ele não deixa. Não, eu gosto muito de dirigir. Às vezes ela dirige, sim. Às vezes eu dirijo, mas é bem pouco. Assim, eu gosto quase não dirijo. Dá pra dizer que eu não dirijo e ele sim. Eu também, com o Davi. Em Bogotá eu dirigia muito, no Brasil também eu dirigia muito, assim, um carro normal. Só que aqui, o meu carro é alto, é uma van alta. Então, uma vez eu estava dirigindo, acho que foi lá nos Estados Unidos, e um vento, assim, fortíssimo, que eu sentia que o carro ia virar, sabe? Eu fiquei com muito susto. E foi a primeira vez que eu peguei o carro para andar. Eu falei, ai, não, que horror, não gostei. E aí eu ia super devagar, e nessas autopistas, as pessoas ficam pé da vida com você se você vai devagar. A polícia pode até te multar se você for devagar. Então, eu ia devagar, porque eu não queria virar o carro, eu estava assustada. Aí... eu só dirijo quando a gente precisa, por algum motivo, avançar muito e o Davi tá cansado. Aí ele vai descansando e não importa que eu tô devagar, sabe? Porque quando que a gente vai chegar? A gente vai chegar depois da manhã? É bom os dois dirigirem, né? Que assim, numa emergência... Né? É importante saber dirigir. Em cidade, assim, trânsito também não, mas em estrada que é mais tranquilo, assim. Eu prefiro no trânsito, porque posso ir devagar. Pode ir mais devagar, verdade. Deixa eu falar a gente tem mais alguns lugares legais que a gente conheceu, que assim, por exemplo, no Equador, aqui no México, Barra Califórnia foi um lugar que a gente amou também. Nós fomos umas 2 vezes para lá, tanto quando a gente chegou, e depois que a gente saiu dos Estados Unidos a primeira vez, nós passamos um tempo lá de novo também, né? Então, foi um lugar assim que a gente se sentiu muito seguro. Também a gente fez muito wild camping, assim, Barra em Califórnia praias. É linda. Eu não sei como é que tá o roteiro de vocês, mas se vocês tiverem a chance, É impressionante. Outro foi Galápagos, também foi, só que a gente não foi de carro para Galápagos, Claro, a gente deixou o carro no Equador, né, e foi para lá. Foi bem bacana também, a gente passou uns 10 dias. 10 dias em Galápagos. Foi suficiente para conhecer. Para Cuba, vocês foram? Não. Pois a gente ia para Cuba agora. Nós ainda não descartamos, mas assim, ficou um pouco mais complicado com essa questão da pandemia, né? Até assim, atravessar fronteiras também está bem mais complicado, então nesse momento é incerto, né? Claro. Nós planejamos assim estudamos bastante, mas a ideia seria fazer isso a partir de Cancún, né? Porque a gente tinha a oportunidade de fazer de Miami também, mas sairia mais caro. Então nós optamos por, se formos fazer, a partir de Cancún, né? Mas ainda de avião, né? De avião. Sim. E outro lugar também que a gente achou legal, que já não é mais aqui pro norte, é pro sul, que é o Salar de Uyuni, também super bacana. E Montanha de Colores, eu não fui nessa trilha, o André foi, na Montanha de Colores,
No Peru? No Peru, nos arredores de Cusco. É outro lugar também maravilhoso. Eu passei de um dia só, mas é lindo o lugar. Aqui nos Estados Unidos também, o Yellowstone, o Parque Nacional. Esse aí, sabe, é imperdível. Para quem vem para os Estados Unidos, vale muito a pena. Assim, se tiver oportunidade de ficar uma semana lá acampando, ou quem está de motorhome também, zanzando, o parque é gigante, né? Com paisagens distintas, então assim, é lindo, outro lugar que a gente recomenda. Esse é um lugar que a gente quer voltar com calma, porque já estava pegando bastante frio, a gente pegou menos 9 graus. Nossa! Para dormir no carro, então a gente não tem calefação, tem um aquecedor a gás, mas não é seguro ficar a noite toda com o gás, né, ligado. Claro. Por isso a gente não aproveitou tanto, então a gente foi bem rápido, né? Sim, lá nós passamos, ficamos uns 4 dias. Nossa. Aqui no México, o carro de vocês entra como motorhome ou como carro? Não, é como carro normal. Então, nosso carro, nós fizemos as adaptações, ele é um carro normal, né? E nós entramos como carro, como uma caminhonete, então não tem os 10 anos, né? Os 10 anos, são 6 meses só. Entendi. Mas como a gente tem que sair sempre os 6 meses, né? E a nossa viagem, assim, ela envolve os países tanto no norte quanto no sul, então assim, a gente já planejou tudo para ficar os 6 meses no carro, né? Porque se deixasse aqui, envolveria, e a gente tivesse que sair, envolveria a gente pagar hospedagem em outro lugar. Né? Então a gente já calculou mais ou menos isso aí. E também separar o André do carro dele é uma coisa muito eu quero ficar nosso carro casa. Lindo, sei. Bom, e agora... Quê? Nosso carro tem até um nome, chama Valente. Nosso filho Valente, Valente é o nosso xodó. Claro, Valente total. E 4x4 deve ser um sonho, né? Poder andar um 4x4 em qualquer trecho, qualquer lugar. Muito bom. Ajudou muito. Nessa viagem, assim, não é imprescindível, né? Fazer essa viagem você não precisa ter um 4x4. Mas, se você tiver, com certeza você vai aproveitar muito mais. Claro. Nós passamos por lugares assim que, se não fosse o 4x4, a gente nem se atreveria. Né? Claro. E nós chegamos a usar, assim, em várias oportunidades, por esse atrevimento. A gente, por exemplo, deserto na Bolívia. Né? A gente cruzou assim com tranquilidade e carro normal não vai. Né? Então, assim, mas não é imprescindível. Né? Então... tem pessoas que viajam com Kombi, né? E conseguem também altas aventuras. Depende, às vezes o pessoal também não é 4x4, mas o pessoal tem uma certa habilidade, né? Então, não é só ser 4x4, né? Depende também de você saber um pouquinho lidar com a condução do carro em terrenos assim mais acidentados, né? Mas a Kombi é super valente também, a Kombi pau para toda a obra. Eu conheço, meu pai já teve Kombi, então assim, eu já andei com Kombi em lugar assim que tem que ter um pouco de jeito para passar, senão você atola. Mas assim, ela vai. Eu acho que a América ela é tão rica em lugares bonitos, em natureza, que de qualquer forma que você vai viajar, você vai desfrutar de um lugar legal. Né? Que isso não seja um impedimento para quem quer viajar, claro. Não é porque você não tem um 4x4, um carro legal, ou que para você não é legal, né? Que você não vai conseguir fazer sua viagem. Você vai conseguir ir aos lugares. Eu conheço um cara que viaja com Chevette 64, gente. E já atravessou a América inteira, ou seja... Então, a gente viajando com Fusca, tudo. Twingo. De moto, a gente conheceu um rapaz viajando de CG, uma moto, não sei como. É uma 150 cilindradas, do Brasil ao Alasca, numa CG. Então. De bicicleta, tem gente que vai. De andando, exato, não precisa, realmente. Faz uns 3 meses aí que a gente descobriu um brasileiro que viajou de cavalo. Ele foi até o Alasca. Cavalo. Depois eu não lembro agora o Instagram dele, eu te passo pra você dar uma olhada. O rapaz viajou a cavalo. Do Brasil até Alasca em cavalo. Do Alasca até o Brasil. E ele era da onde? Ele é do interior de São Paulo. Brasileiro. Ou seja, ele voltou para casa e com um cavalo.
Sim, Conseguiu sim, o cavalo no Alasca? isso. E ele está fazendo agora, Eu não me sei qual é a parece, história dele. sim, Conta. Que lindo, me apaixonei por essa história. Eu não lembro agora o Instagram, eu vou te passar já vou já. mandar o Instagram depois para você. Agora me parece que ele está no Canadá fazendo um outro trecho que ele não conseguiu fazer naquela época, mas específico, acho que 800 quilômetros. A Mas cavalo? a cavalo também, lógico. O cara ele mexe com essa coisa de montaria, sabe? Então, é, da, é do ramo dele. Que lindo! Tem Nossa. outro que está viajando de carona, sabe? Do É, Brasil até o Alasca de carona. Tem de É. tudo, né? Tem gente viajando, dando volta ao mundo de sabe bicicleta. uma coisa que é engraçado, Ada, que, tipo, eu comecei a viajar agora, aliás, foi a primeira vez que eu fui pro exterior foi nessa viagem, né? Eu nunca tinha saído. A gente foi no nosso lua de mel, mas, tipo, foi para um ponto e voltou. Então, eu nunca tinha viajado para fora do país. Aí, a gente começou a viajar de carro e eu via gente viajando de bicicleta, eu falava, nossa, que louco esse cara viajar de bicicleta. Eu nunca faria isso. Ou então via de moto, via gente de carona, tal. Mas eu fico pensando o que pensam da gente também, né? Tipo, que louco eles saírem de carro. Eu nunca faria isso. Eu falei, na verdade, somos todos iguais. Basta você ter um sonho e seguir, né? E acreditar. Pessoal, quando a gente começou a pensar nessa questão de viagem também, era assim, muita coisa pra gente parecia assim impossível. Ah, não, isso é loucura, não sei o quê, tal, tal, tal. À medida que você vai vivendo isso, você se permite, né, viver, você vai chegar à conclusão assim que as coisas são mais fáceis, né? Você consegue, você tem muita e outra, a gente hoje tem a tecnologia, tem muita informação, né? Então dá para você se planejar melhor. No começo dá umas enroscadas, assim, até se localizar, mas depois vai dar tudo certo. Quais são as habilidades que vocês acham que uma pessoa precisa ter para viver essa vida nômade? Olha, a pessoa não precisa estar livre de qualquer preconceito, né? Ela precisa assim estar disposta ao novo, né? A aprender coisas novas, a conhecer coisas novas, estar despreendida, né? Se ela tiver essa alma livre dessas amarras que a gente vai criando ao longo da vida, eu acho que assim é a primeira habilidade que você precisa ter, né? Outra coisa também assim, é acreditar que as coisas vão acontecer de acordo com o que você agir, né? Então assim, dependendo de como você lida com a situação, reage, por exemplo, às vezes a gente chega em lugares que a coisa que abre é você fazer uma coisa tão fácil que é sorrir, né? Então, assim, às vezes você desenvolve algumas habilidades e não é falsidade, é coisas que tem dentro de você, só que, assim, muita gente no dia a dia começa a esquecer de coisas simples e que te expandem as oportunidades, né? Então, assim, em vários lugares a gente chegou em que a gente estava num momento, assim, um pouco tenso e, de repente, assim, um sorriso, você chega no cumprimento, dá um bom dia para a pessoa, sorri. Às vezes, aquilo que você achava que era uma porta fechada, ela se abre de uma forma que é inexplicável, né? Então, assim, essas habilidades de você estar desprendido e você livre de preconceito, eu acho que é o principal, né? Se você tiver essa flexibilidade, né, de estar disposto ao novo, né, eu acho que é muito legal. Acho que talvez essa seja a principal coisa. E também, assim, tem um pouquinho de coragem, né? Não sei se isso vocês chamaria uma habilidade, mas você vai chegar em alguns lugares que, tipo, não sei se, pelo menos eu, quando comecei a viajar, eu achava que sempre ia achar um lugar perfeito, a praia linda, a gente ia abrir a barraca e ia ficar tudo tranquilo, sabe? Não ia ter risco de assalto, não ia ter risco de algum animal, alguma coisa, sabe? Aquela ideia. E quando chega, de repente, não é bem isso, a praia não é tão bonita assim quanto você pensa, tal. Acho que também de você aceitar, né, André? Sim, de você tem que estar disposto, né? Porque, assim, a vida, acho que em tudo, você estando em casa, numa vida normal, você tem as dificuldades e viajar de carro também, você tem que estar disposto a enfrentar novas dificuldades. E outra coisa também, novos desafios, né? Acho que a gente move muito também pela questão do desafio, né? Então, assim, e quando você consegue superar obstáculos,
né? Você começa a se conhecer melhor, você começa a se descobrir também, né? Porque novas habilidades que você pode desenvolver, que você acha que você nunca imaginou que você poderia precisar daquilo, né? De repente, um ensinamento que às vezes você recebeu de um amigo, dos seus pais, tal, e aí você fala assim, poxa vida, meu pai lá, quando eu era pequenininho, me falou coisa assim, eu falo assim, agora tá me servindo, né? Tipo assim, remédio pra dor de barriga, aquela coisa que a sua mãe falava, tipo, acho que eu vou precisar disso nessa estrada, sabe? Em algum momento isso vai ser útil. Mas assim, eu acho, na verdade, que a grande coisa é o que você não fazer. É você não ser arrogante, é você não ser orgulhoso, você não achar que você sozinho vai conseguir, tipo, sabe, essa marra de achar que você não precisa de ninguém. Essa é a pior coisa para você viajar, sabe? Solta tudo isso, volta a ser humilde, a ser simples, a observar o simples, que as coisas começam a acontecer para você naturalmente. Eu acho que isso é uma grande... Mas assim, tipo, umas coisas práticas, falando de coisa prática. Antes da gente viajar, o André, ele foi no mecânico, então ele aprendeu um pouco sobre a mecânica do nosso carro, né? Saber fazer uma pipoca, saber fazer uma rola. Então, isso vai te salvar na viagem, mas tipo, coisinhas assim. Mas mais do que isso, eu acho que você... Por exemplo, a gente saiu sem falar inglês, sem falar espanhol, né? Hoje a gente fala, o André fala espanhol perfeitamente bem, até, né? Mas é que eu não falo tão bem assim no acento para gravar. E inglês a gente foi aprendendo no caminho. Não foram impedimentos, né? Tem gente que precisa ter tudo para sair. E com a gente não foi assim, pelo menos, né? A viagem em si, depois que você vai, aí assim as coisas começam a acontecer, né? Eu não digo que não tem dificuldades, porque se fosse moleza também não teria graça. Essa é a verdade. Você cumprir um caminho, também você viajar, não é você simplesmente sair de um ponto e chegar no outro e falar assim, nossa, ir para tirar fotos, publicar e não sei o quê. Não é, isso não é a alma da viagem, né? Acho que faz parte, mas é parte, mas assim, o mais legal de tudo é assim, o que você agrega para você e para as outras pessoas, né? O aprendizado e o que você entrega e recebe, né? Na verdade, numa viagem assim, além de fotos e vídeos e tal, o que mais nos cativou mesmo foi assim, essa experiência com as pessoas, de conhecer as diferenças e aprender a respeitar também, né? Porque, às vezes, quando a gente fica vendo o mundo do sofá, você não enxerga algumas coisas, né? Você começa a criar tanto preconceito na sua cabeça que você acha que assim, por que eu vou para tal país se lá é inseguro, se lá é violento, não sei o quê, né? E isso a gente ouviu antes de começar a viajar, algumas pessoas falavam pra gente assim, poxa, por que você vai passar em tal país se é perigoso? Por que você vai passar em tal lugar se tem guerrilha, tem narcotráfico, tem insegurança, tem violência, não sei o que e tal? E aí, assim, não, nós vamos, né? Nós medimos alguns riscos, né? E você tem que correr, alguns riscos você vai correr. E de tudo de ruim que nós vimos no caminho, nada foi novidade para a gente, né, que a gente não tenha visto no nosso país. Né? Mário, o que aconteceu de ruim em vocês na viagem? Que coisas assim... Não, assim, nós tivemos alguns momentos tensos. Deixa eu perguntar de novo, porque o Davi estornudou justo na hora que eu perguntei. Que coisas vocês viram de ruim, assim, ou viveram de coisas estressantes na viagem? Como resolveram isso? Em relação à segurança mesmo, a gente praticamente zero. A gente passou um momento que a gente levou um susto quando nós estávamos em Paracas. Peru, né? No Peru, na reserva super linda, maravilhosa, né, André? De umas falésias, lindo, maravilhoso, assim, no mar. E a gente resolveu acampar ali, lá não tem nada, luz, nada. É uma região deserto, né? Deserto. E à noite, a gente só viu a luz de um carro passando, a gente já ficou com medo, porque a gente já estava com a barraca aberta, a gente já estava ali no esquema. E veio a luz de um carro, passou por nós, e depois ele retornou. E quando ele retornou, que a gente ficou com muito medo. Ele parou perto da gente, assim, com farol assim pra gente. Nem ele sair, nem a gente ficou com muito medo, porque não tinha como sair. Como que a gente ia fechar aquela barraca e sair correndo? Não, e nem que você tivesse num carro... Normal, você tá num lugar ermo, que assim, uma natureza maravilhosa. Só que você não tem para onde correr,
né? Então, ali é você e Deus, não tem muito mais o que você fazer, né? E aí esse carro chegou, botou o farolzão bem no nosso carro assim, eu falei assim, bom, agora o que tiver de ruim para acontecer, a gente vai ter que tentar minimizar, mas então assim, foi um momento muito tenso. E no fim das contas, era um carro com 4 jovens, acho que tinha 2 rapazes e 2 moças, né? E eles estavam perdidos no deserto. Não sabiam como sair. Então, quando a gente conseguiu se comunicar, a nossa cara de assustado era tão de assustado quanto a deles. Assim, sabe? Ficou 2 gatos, assim. Eu acho que nós estávamos mais assustados porque eles entraram no deserto à noite, né? Então, assim, foi um momento tenso da viagem. Outro momento tenso também foi com uns falsos mecânicos. Isso também aconteceu no Peru, né? Que tentaram nos extorquir, né, simulando um defeito no carro. Nos tiraram da via principal, a gente ficou num lugar um pouco afastado, foi tenso também. Foi um momento tenso, aí a polícia passava, aí a gente não se sentiu muito confiante também, né? Mas assim, o pior momento da viagem, o pior momento da viagem mesmo, aconteceu por uma coisa que poderia ter acontecido se a gente estivesse em qualquer lugar. Que foi quando nós estávamos no Equador, e a minha mãe faleceu no Brasil. Então, só que a gente estava no Equador, num lugar que não dava simplesmente para eu ir. Até para eu voltar para o Brasil, não ia ser tão fácil, assim, sabe? Nossa. E aí eu tive que vivenciar aquela situação. Acho que essa foi a pior situação da viagem, que não tem a ver com segurança nada, mas tem a ver com emoções, que envolve muito. Claro, né? Duríssimo. Se preparar. E o que você fez? Você continuou no Equador? Você não voltou para o Brasil? Não, aí... Não dava para voltar, porque não tinha como chegar, ninguém nos esperar, foi uma situação muito rápida. Né? Que forte. Aí conversando com os meus irmãos, a gente é muito unido, eu acabei voltando para o Brasil um mês depois, que foi essa única vez que a gente foi para o Brasil. Então aí eu acabei voltando um mês depois, então assim, imagina como fica a cabeça, né? Até para eu assimilar tudo isso foi pesado, assim. Claro, para mim aconteceu mais ou menos a mesma coisa, eu tinha começado a viagem, sei lá, 3 meses, estava nos Estados Unidos e a minha mãe ficou doente, e para o hospital, assim, os médicos falando que já era, consegui que todas as minhas amigas fossem visitar ela no hospital e consegui que elas conseguissem autorização para eu ver minha mãe por Zoom, por isso que tomei o tio. Aí eu conseguia falar com a minha mãe, assim, por chamada. Era a mesma coisa, tipo, você vai voltar, não vai voltar, não dava para voltar, tipo, nossa, horrível, mas já tá bem, já tá viva e tal, mas é tenso, né? É um momento que você não pode muito desfrutar a viagem, é uma coisa meio que perturbador, impressionante. Foi puxado, mas assim, são coisas inerentes, né? Mas assim, a questão de segurança, olha, nós não tivemos nenhum furto, roubo, nada. As coisas de segurança que a gente teve foram engraçadas. A gente ficou uma vez também no Chile, numa cidade, naquela Concha y Toro, naquele vinhedo dos vinhos Concha y Toro, a gente foi visitar. Então a gente ficou numa cidadezinha muito pequena, do lado, muito pequena mesmo. Então a gente estava quase dormindo lá num posto de gasolina, que a gente conseguiu dormir. E daqui a pouco começou a polícia passando, os moleques passando, tiroteio. Primeiro a gente ouviu uma batida de carro. Isso é uma loucura. E aí isso é uma loucura, uma molecada correndo pela rua, logo em seguida a polícia atrás e dando tiro nos moleques. Tiro. Assim. E nós, assim, nós não estávamos nem dormindo ainda, nós estávamos na frente do carro, a Anne trabalhando no computador. E assim, parece que a gente estava vendo um filme do vidro da frente do nosso carro, assim. Abaixa, não tinha o que fazer, né? E aí eles foram, né? Pegaram os meninos, né? No fim das contas era assim, os meninos saíram de Santiago para assaltar, para roubar um carro lá em Pirque, que é essa cidadezinha. Saiu da cidade grande para uma cidade muito pequenininha, achando que não ia acontecer nada. Fizeram uma atrapalhada, a polícia pegou, baleou, inclusive um deles foi baleado. Porque, olha só, eles não sabiam dirigir, pegaram o carro, bateram na frente do guarda, do destacamento da polícia. Destacamento de guarda que era do lado do posto que a gente estava. Então, foi bizarro. E aí nós esperamos acalmar assim, a gente saiu do carro, né, e fomos falar com o frentista, né.
E aí o frentista ficou olhando pra gente e falou assim, o que vocês estão falando? Vocês estão... Ele começou a olhar pra gente assim com cara de doido, né? Se a gente tivesse noiado, vocês estão... O que está acontecendo? Porque eu moro aqui desde criança e nunca vi uma história dessa. Aí eu falei assim, ó, a gente ficou, tá bom, então, desculpa. Aí fomos pro carro, aí perguntamos, você sabe que a gente está dormindo no carro ali, né? Ele falou, não, eu sei e tal. Aí tudo bem, voltamos pro carro, né? Tentar dormir. Aí passou uma meia hora, o rapaz foi lá, bateu na janela e falou assim, olha, desculpa, tá, mas realmente isso que você falou foi o que aconteceu. Eu falei assim, mas eu moro aqui desde criancinha. Isso eu nunca vi. E ele não ouviu porque ele estava no horário do lanche dele, então ele estava com fone de ouvido. Tava dentro do posto. Quando eu tô no meu horário de lanche, eu fico lá dormindo com fone de ouvido, então ele não viu nada. Então, assim, o que a gente quer dizer é que, assim, a questão de segurança é muito relativa, né? Então, às vezes você acha assim, eu estou na minha cidade, eu sei onde é seguro, onde não é seguro e tal, e você vê, assim, que num lugar que o rapaz nunca viu, nem ele que mora lá, nunca viu uma história, vivenciou uma história dessa, e a gente estava exatamente naquele lugar e naquele momento, entendeu? Mas não quer dizer que a gente nunca tenha ficado com medo de lugares. A gente já passou lugares, sim, que a gente já ficou com medo de ficar, mas nunca aconteceu. Mas assim, essa questão de segurança, a gente sabe que é uma situação que muita gente que tem o sonho de viajar, ela fica esbarrando muito nesse assunto, né? Ah, mas é seguro eu ir para tal país? Ah, mas é... Então, assim, a melhor coisa é ter informação, né? Tomar alguma... A gente tem algumas regrinhas também da nossa viagem, né? Assim, as principais, nunca viajar, a primeira, né? Nunca viajar à noite, né? A gente sai, começa o dia, a gente já tem mais ou menos uma noção do trecho que a gente vai fazer. Esse à noite aí, e que a gente aprendeu isso também na estrada, tá? Porque a gente já chegando a um lugar à noite. Então, 5 horas da tarde é o seu horário limite. Peraí, daqui eu consigo andar 20 quilômetros, 30 quilômetros e estar num lugar seguro? Será que não vai acontecer nada nesse período aí, que eu vou ter que ficar berrado e vai virar noite? Então, 5 horas a gente põe um limite, 5, 6 horas, né? Depende antes de cair o sol, a gente verão, tem que estar parado em algum lugar. É claro que isso aí é uma preocupação por segurança. E outra, pode acontecer de quebrar o carro também, furar um pneu, né? Nos Estados Unidos e no Canadá foi a exceção que a gente adotou com relação à questão de segurança. Então lá a gente chegou a rodar à noite também, correndo o risco mais, a preocupação assim, de ter algum problema no carro, mas a gente evita ao máximo assim viajar durante a noite, né? E outra coisa também, assim, alguns procedimentos que a gente adota em paradas policiais, em fronteiras. Então, assim, quem está viajando, quem tem esse sonho, esse problema que a gente ouve muito de segurança, que a gente vê na televisão, existe. Mas, assim, não é um bicho de 7 cabeças, né? Você tomando alguns cuidados, você começa a aprender, assim, a fazer uma leitura do ambiente, né? Você começa a ficar um pouco mais atento para alguns detalhes e isso aí ajuda muito. A gente conheceu uma senhora, a Rose Carlos, e ela foi numa palestra sobre viajantes, assim. E uma das coisas que o palestrante falou, para quem está viajando de casal, assim, por exemplo, você sentir o lugar, e às vezes a mulher é mais sensível para isso. Sim. Então, às vezes você chega num lugar que, tipo, a gente usa um aplicativo chamado iOverlander, vocês devem... Não sei se vocês conhecem esse aplicativo. Sim, maravilhoso. Isso. Então, mas às vezes a gente chega, tá lá apontado, e a gente fala, não sei, não tá legal, eu acho que tem alguma coisa que não tá boa. Então, isso também, você prestar atenção no que tá em volta, se aquilo tá te incomodando, não é porque todo mundo ficou que você vai ficar. Então, fazer a sua viagem, sabe? Então, essa também é uma das precauções. Nós já tivemos uma situação, assim, que nós já estávamos acampados no lugar e, assim, em determinado momento, eu comecei a sentir, foi nem ela, comecei a sentir assim, alguma coisa que não está me deixando em paz. A gente desmontou o acampamento e a gente rodou à noite, fomos num posto de gasolina. A gente estava num lugar lindo, de dia é lindo, né? Mas assim, não estamos nos sentindo bem. Aí levantamos o acampamento e fomos dormir num posto de gasolina. Não era a paisagem mais bonita, desejada, mas... A gente dormiu o importante é sentir segurança, com certeza. Se tivesse alguma coisa para que vocês pudessem voltar ao tempo e mudar, vocês mudariam alguma coisa?
Sim, talvez a única coisa que me ocorre assim, talvez a gente começasse a viagem no inverso. Talvez a gente viesse para os Estados Unidos e começasse a viagem daqui. Né? Isso muito relacionado também à questão assim de carro, né? A gente ama o nosso carro, assim, todos os viajantes que nós conhecemos, assim, desde o carro mais moderno ao mais simples, nenhum está contente 100%, né? Então, assim, o nosso carro a gente gosta muito, mas do mesmo jeito, também tem os inconvenientes, né? Então, não seria nem por causa da escolha do carro, seria mais pela questão, assim, que aqui nos Estados Unidos a gente tem muito mais opções. Lá nos Estados Unidos. Parece que eu estou nos Estados Unidos ainda. A gente ficou tanto tempo lá. Né? A gente amou. Então, assim, a oferta de carro para viagem é imensa, né? Do mais simples ao mais avançado, mas você tem um carro pequeno com um banho quente, com um banheirinho pequeno, com uma cama confortável, né? Então, assim, e com preços muito acessíveis. Então, talvez essa seria a única opção que nós faríamos hoje, assim, vir para cá, ter um carro, comprar um carro aqui. Porque o nosso carro não tem chuveiro e banheiro, né? Então a gente sempre depende de posto de gasolina ou de camping ou de hostel, paga para tomar banho, mas... Você aprende também a se virar, né? A gente em 4 anos a gente se vira. Né? Sempre tem tomar banho já não é mais uma prioridade. Não, a gente toma banho. Não, a gente não é porquinho, não. A gente toma banho sempre. Né? Mas você fala todo dia, André. Todo dia, não. Sabe, esse garoto aqui, ele tem uma planilha com todos os dias que a gente toma banho e que a gente não toma banho, você acredita? Que ótimo! Não é que a planilha é para isso, é uma planilha que um dos dados fala assim, a gente faz um diário, né? Então, assim, tem todos os dados do dia lá e um deles é esse. Né? Mas, assim, quem está viajando sabe muito bem do que eu estou falando. Tem dia que é impossível. Que você não dá, né? Não dá. Você tem uma rotina no teu carro. A gente conhece pessoas que têm o carro com banheiro, com água e tal, né? Para quem está numa casa, esse aspecto é bem diferente, né? Com certeza. Você tem um carro com um banheiro, você pode ter água, mas chega uma hora que você vai precisar reabastecer de água, você vai ter que encontrar um lugar para fazer o dump. Então, assim... eu vou falar para vocês, a gente comprou um carro lá nos Estados Unidos com banheiro e com ducha. A gente chegou no México e a gente tirou. A gente já não tem nem banheiro nem ducha. Não tem como fazer o dumping, né? Não tem como fazer o dumping, era horrível começar, era impossível, tinha que encontrar terreno baldio e meio que escondido, tipo, Davi, finge que tá tirando foto e jogar, sabe? Assim, muita adrenalina. E a gente ficou um mês sem usar o banheiro, tipo, vamos ver se a gente consegue viver sem o banheiro. A gente ficou um mês sem usar o banheiro, prisão de ventre, brincadeira. A gente foi no posto de gasolina, lugares assim que tem vários, né? E a gente conseguiu ficar um mês sem usar. E outra também, porque esses carros compactos, o nosso é uma van, né? Uma van compacta alta, que é delicioso poder ficar de pé no carro. Isso é outra coisa. Mas é muito pequeno dentro, sabe? Então, sem o banheiro, dá até para dançar hoje em dia no carro, sabe? Assim, tipo, uma delícia. Então, porque se eu estava cozinhando, ele não podia passar. Sabe? Ou seja, ou se ele estava cozinhando ou lavando a louça. Ou seja, se alguém estava de pé, não dava para o outro passar. Então, agora a gente tirou o banheiro, nossa, dá para 2 passar. Minha mãe veio visitar a gente, ficou com a gente. Ou seja, foi maravilhoso, assim, tirar o banheiro. Então, até isso a gente achou que bom que a gente comprou primeiro com banheiro, porque a gente pensava que era fundamental. E depois não ter banheiro, porque eu acho que a situação inversa é tipo, pô, e como seria com banheiro? Bom, já experimentamos, né? Outra coisa são esses carros grandes que tem banheiro e cabe, né? Dá para você andar e tal, mas aí já não cabe em qualquer lugar, em qualquer rua, em qualquer estacionamento. Nenhum carro é perfeito. Mas eu acho que vocês fizeram legal, porque nos Estados Unidos a nossa complicação era banho mesmo. E tudo bem que lá tem bastante banheiro público e são relativamente limpos, assim, né?
Mas para a gente tomar banho, a gente teve que se afiliar a uma academia de ginástica. Ah, sim. Pra gente ter banho quente. No começo, nos primeiros dias na Califórnia, a gente tomava banho na praia. Claro. Era um Na verão, maior cara de pau, a gente mas ia com shampoo. era verão, Eu assim, super quente. Então, assim, tem as duchas assim que ficam nos banheiros públicos e que você consegue. Eu também tomei banho lá em Venice, nas praias. Isso. Mesmo tendo banheiro no carro, porque se tem banheiro fora, a gente preferia, porque o dumping é muito chato, né? Ficar fazendo dumping, encontrar lugar. Mas a gente se vira, a gente vai, né? A gente dá um pulo sempre. Com certeza. Gente, já temos que chegar no final dessa entrevista, mas eu gostaria de saber duas coisas. Vocês têm uma frase de vocês? Vocês têm algum, assim, slogan? Temos. Na verdade, assim, nós começamos a nossa viagem, assim, a gente procura sempre ter alguma direção de uma coisa positiva, né? Uma coisa assim que te inspire ou que te passe segurança. E eu acho que te move, né, ao longo do caminho, né? E o que nós temos hoje é um versículo bíblico que está em Provérbios 16:9, que fala assim: o homem planeja o seu caminho, mas Deus lhe dirige os passos, né? Então nós temos essa fé em Deus, e nós acreditamos que essa é a frase da nossa viagem, assim, até está gravada no teto do nosso carro, assim, esse PV 16:9. Ai, é uma que lindo. coisa que nos inspira bastante. Olha, que lindo. E a outra coisa que eu gostaria de saber, de escutar de vocês, é que mensagem vocês podem deixar para as pessoas que estão assistindo a gente para ir para os seus sonhos, para cumprir isso que eles têm no coração deles. Eu penso que todo mundo tem sonhos e que às vezes isso está adormecido, né? Tem muita gente que, além de estar adormecido o sonho, não acredita na capacidade de viver cada coisa, né? E o que nós falamos, assim, nós somos um exemplo disso que eu estou falando, porque, assim, nós viemos de famílias humildes e que, assim, se a gente pensasse lá no início, como é que eu teria condições de fazer uma viagem dessa, e eu não acreditasse, não tivesse pessoas que acreditassem em nós, na nossa formação, em valores, talvez a gente não realizasse isso, né? Então, assim, o sonho, as pessoas têm que acreditar na capacidade, que eles têm uma capacidade dentro e que precisa só ser descoberta e vivida, né? Você planejar uma coisa que seja palpável, né? E acreditar nela. Uma coisa muito importante também é, assim, estar com pessoas que te motivem, né? Pessoas que acreditem em você, que te incentivem, porque a gente normalmente tem muitas pessoas ao redor que sempre vão falar uma palavra negativa, a da vírgula, né? Ou do se, né? E se acontecer isso? Mas então isso é muito ruim. Eu acho que, assim, a primeira coisa que tem que enxergar é, assim, que você tem capacidade, sabe? Não importa o sonho que você tem. Se você quer um sonho profissional, ou de fazer uma viagem, ou de ter, sabe, juntar dinheiro, ou ter uma casa, não importa, né? Hoje a gente fala muito da questão, assim, de viver um pouco mais simples e um pouco, sabe, mais relax, sem estar preso, assim, a essa questão do consumismo, de ter coisas, de trocar a tua saúde, o teu tempo que é precioso, para ter coisas. Mas não importa, a gente não julga. Quem quer fazer isso, que seja feliz, né? Então, assim, não importa se seu sonho também é esse, né? Você precisa acreditar, entender que caminhos você precisa fazer para chegar lá, de forma honesta, de forma direita, né? Porque isso também, a realização do teu sonho nunca vai ser igual se você não trilhar o caminho certo, né? E ter pessoas boas do teu lado, que elas te incentivem, que elas creiam em você, que te dê uma palavra de ânimo, né? E é isso. Sabe que para muitas pessoas, quando você fala do teu sonho, muita gente fala assim, isso é loucura. Quando alguém fala para você que isso é loucura, para pensar, será que não é a melhor loucura que você vai fazer na sua vida, ou será que você vai acreditar numa pessoa que não teria coragem de fazer o que você quer fazer? Sabe? Então, que loucura pode ser isso? Sim. Pode ser a melhor loucura da tua vida, que foi o que a gente fez. A gente estava um ano e meio, quase 2 anos casados, e a gente saiu para viajar, e
Aqui até hoje, largamos né? tudo, sabe? Então, Tudo, assim, tudo. nós temos pessoas próximas que falaram para nós assim, falaram assim, vocês estão loucos, né? Principalmente Falaram a gente que é assim, mulher também, né? A gente recebe muito isso. Claro. Imagina, onde você vai tomar banho? Onde você vai tomar banho? Jamais faria isso, jamais. Então, né? e às vezes você olha para trás assim, as pessoas elas estão presas a medos, a preconceitos, né? E o medo é uma coisa que nos atrapalha muito, né? Você, ao longo da sua vida, você vai criando medos e medos e medos e medos, sabe? Passa a vida inteira vendo televisão, passou a vida inteira vendo porcaria, né? Você vai criando no mundo bom, no mundo... E aí, é o que eu falo, quando a gente, depois de todo esse tempo viajando, né, às vezes a gente olha a televisão assim, notícia ruim, a gente fala notícia ruim de um lugar. A gente fala assim, é mentira, é mentira. Fala assim, não, existe isso, agora, mas isso é mentira, eu fui lá, isso é mentira. Entendeu? Só que assim, quem está no sofá não vai acreditar, né? Se ele não for lá também, não precisa acreditar no que eu estou falando, eu estou só dizendo, vai e veja com seus próprios olhos. Você vai ver que existe uma realidade, parte do que você vê, sabe, na televisão, na internet e tal, você vai ver que existe, ou pode, às vezes não também, mas normalmente existe, só que não é predominante, né? Então você vai num lugar e você vai, no mesmo lugar que você chega e as pessoas e tem uma fama ruim, né? Você vai lá e você vai ver coisas excelentes, né? Uma coisa que a gente tem ouvido muito, ouviu a viagem inteira, né? Que é muito famoso. A gente, vocês são do Brasil. E as favelas? Aí eu falo assim, na minha cidade tem. Aí dizem os dados estatísticos que 95% das pessoas que vivem nessas comunidades, elas são trabalhadoras, elas são honestas, né? Mas assim, tem uma parte ruim que é a que torna o nome famoso. É que as mais notícias e tudo que é perigoso chama mais atenção, vende, né? Então a gente não pode se focar nisso, né? Assim, exatamente. Tem um sonho, vai pelo que você quer, não fica escutando as coisas ruins, né? Claro, claro. Então, assim, se você tiver isso no coração, acreditar em você e acreditar que as coisas que você precisa ver com seus próprios olhos, eu tenho certeza que você vai chegar a essa conclusão. Eu acho que você e o Davi que estão viajando também, acho que vocês já viram boa parte disso que eu estou falando, né? Seja nessa viagem que vocês estão fazendo ou talvez em outras que vocês fizeram, vocês já sabem disso. Com né? certeza. Então, e as coisas boas acontecem muito mais. É só anjos que aparecem no caminho, pessoas lindas. Exatamente. Você falou anjo, nós lembramos. Nós temos os anjos da nossa viagem, né? Os anjos assim reais, né? De situações de carne e osso. Sabe, apareceu uma pessoa, você não sabe de onde a pessoa apareceu, assim, como isso, né? Eu dá um arrepio, porque também eu lembro dá um arrepio, Na hora certa, a pessoa certa, no momento mais difícil da viagem. Só assim, não tomando muito tempo, mas a primeira situação dessa que a gente viu que não tinha de onde vir foi num camping que a gente fez, um wild camping que a gente fez na Argentina. Nossa. E choveu à noite, a gente ouviu barulho de árvore e tal, assim, mas dormimos. Quando a gente acordou de manhã, a gente já tinha rodado uns 13 quilômetros sem casa nenhuma, não tinha nada, tinha só estrada. E quando a gente acordou para sair, mesmo com o nosso carro 4x4 e tudo, tinha uma árvore caída no meio da estrada, não tinha como passar, não tinha como tirar aqueles troncos gigantes, não tinha como. E tava domingo de manhã, chovendo, sem turista, o que a gente ia fazer? Então a gente ficou ali parado, olhando para frente e tipo, o que a gente vai fazer agora? Né? Aí o André saiu, foi lá perto da árvore ver se, sei lá, dava para empurrar, lógico. Tipo, ele chegou perto da árvore e eu tava sentada assim, e olhei no retrovisor. E eu vi um rapaz de boina, assim, com aquelas vestimentas, assim, bem do norte da Argentina, assim, com uma serra elétrica na mão. Tipo, uma motosserra. Mas assim, você não tem ideia, porque nós queríamos chegar num lugar aos pés de um vulcão. Né? E a estradinha era uma estradinha assim, como se fosse uma picada, sabe? Aquela que passa só um carro e mal tem
sabe, com mato e tudo. Terra, tudo. Então, assim, o pessoal ia lá de motocross, ou a cavalo, ou bicicleta, ou 4x4 e tal, e tinha os campings lá, bem rústicos, mas assim, a gente queria estar nesse lugar para ver aquela paisagem e tal, né? E essa tempestade à noite que derrubou essa árvore, assim, nossa, a gente não viu ninguém passar por aqui, né? Então, você imagina, assim, a gente já estava pensando em voltar para a cidade a pé, falei assim, mas vou deixar a Anne aqui, não vou, tá? Então a gente ficou numa situação... E de repente, se olhar assim ao longe, vem um rapaz assim, e um rapaz que ele era muito simples, sabe? Um camponês mesmo, né? E ele mal fala, assim, nem o espanhol dele eu consegui entender direito, porque ele falava muito para dentro, assim, um rapaz muito simples, mas de coração, assim, que ele falava, não, nós vamos arrumar, vamos cortar a árvore, não sei o que e tal. Nós ficamos, acho que umas 2 horas, ele com a motosserra, e eu removendo os tocos, né? Nossa! Foi muito... Mas aí tá, ele explicou que assim, de madrugada, tipo umas 6 horas da manhã, tinha passado os caras de cavalo e avisaram essa casa que estava assim, uns 3 quilômetros depois de onde a gente estava, que era um lugar que a gente não conhecia ainda. E aí avisaram a família e a mãe do rapaz falou para ele assim, vai lá socorrer, então, assim, né? Acontece, mas bateu um desespero ali. Mas assim, tem situações que na viagem a melhor coisa é assim, parar e não fazer nada. Você para e fica quieto. Se não for um perigo iminente assim, para e fica quieto. Porque isso a gente desenvolveu bastante também na viagem, porque no começo nós tínhamos as inseguranças, né? Os medos, não sei o que tal. O que vai acontecer na primeira fronteira? O que vai acontecer se tiver um problema mecânico? Como vamos fazer e tal? E aí, nesse momento é o momento que você para, não faz nada, sabe? Esfria a cabeça e alguma alternativa vai acontecer, né? E a gente tem uma série de coisas, assim, de situações dos nossos anjos, né? Ficar aqui tem mais história, a gente vai continuar. Tomou bastante tempo, estava olhando o relógio aqui, a gente ficou bastante tempo. Nossa, 8h30. Mas é que é tão gostoso falar disso, né? É uma delícia, e aqui tem muitas histórias mesmo, dá para escrever livros e livros. Vocês vão escrever algum livro sobre a viagem? Não temos isso definido ainda, né? Porque assim, ao longo da viagem, nós nos demos conta que assim, se você quiser fazer um trabalho com a tua viagem, isso te toma muito tempo, né? Então assim, no começo a gente tinha aquela ideia de fazer vídeos, publicar tudo que a gente fazia, escrever diário, não sei o quê. E aí nós percebemos que assim, nós deixamos o nosso trabalho para viver esse momento. E a habilidade que nós temos para escrever ou para fazer um vídeo e tal, não é de uma pessoa que é escritor, um cara que é youtuber, jornalista, fotógrafo e tal. Então, assim, a nossa intenção é que em algum momento, quando a gente voltar, a gente dá uma direção para isso, né? Hoje o que nós temos, assim, a gente pretende fazer, assim, palestras em alguns projetos sociais da nossa cidade, da nossa região. Principalmente por isso, de acreditar nos seus sonhos. Exatamente. Principalmente para crianças, assim, que acham que não tem uma perspectiva de futuro. Não, você pode. Nós fizemos isso antes de sair para a viagem. Nós demos palestras em algumas escolas das 2 cidades lá da nossa região. E foi uma experiência marcante, porque, assim, aquilo lá deu sabe, um incentivo maior ainda para nós, porque assim, a gente saiu de lá com uma sensação que assim, as crianças despertaram para alguma coisa, para um sonho, e essa foi a mensagem que nós deixamos para elas, né? Então, numa das apresentações, de repente a criança te perguntar, tio, olha a pergunta, um menino levanta e fala assim, o menino acho que não tinha 6 anos, falou assim, tio, a aurora boreal dá choque? A gente mostrou a aurora do que é a aurora boreal. Como se fosse, ele associou com um relâmpago e tal, mas ele nunca tinha visto o que é a aurora boreal, né? A gente explicou assim, a gente mostrou de forma bem simples, e aí ele via e falava, tio, dá choque a aurora boreal? Não dá choque. Tá. E outras perguntas assim. A gente mostrou sobre a natureza na Costa Rica, que é rica mesmo a natureza, aí, tio, tem gente que vive nesse lugar? Tem muita gente que vive. É lindo mesmo. Eu também pude dar umas palestras nos colégios no México, em Guadalajara. Crianças, assim, que iam já entrar para a faculdade, né? 10º e 11º, assim, últimos anos.
e faculdade também. Nossa, foi impressionante, assim, como muda a perspectiva, né, de o que eu vou fazer na minha vida, o que eu vou realizar. E o que eu ia falar para vocês, se vocês chegam em algum momento a fazer um livro, eu posso apoiar vocês em tudo que vocês quiserem, porque eu fiz um, né? E, assim, todo o processo de escrever é individual, mas o processo depois de diagramar, fazer o código, o SBN, imprimir, depois subir no Amazon, é tudo, assim, um montão de habilidades que eu aprendi. Então, com o maior prazer, quando vocês forem fazer, eu posso apoiar bem de verdade. Foi um prazer falar com vocês. Eu ficaria aqui horas e horas falando com vocês. Se as pessoas querem continuar isso daqui, também podem escrever aqui mais perguntas. Podem escrever também no... Vocês têm Instagram e Facebook, né? Facebook. Isso. Quem quiser acompanhar o nosso projeto é www.vemconosco.com.br e nas redes sociais é Vem Conosco Viajar. Vai estar na descrição do vídeo aí que a Ada vai colocar. Sigam eles, porque são muito gente boa, tem muitas histórias para contar, muita experiência, há mais de 3 anos viajando, não é para qualquer um, tem muitas histórias, então vão lá nos canais deles fazer também várias outras perguntas e ser amigos deles, que é maravilhoso. Obrigado por esse tempo, Anne e André. Vamos continuar falando também depois pelos nossos chats para dar tips aí de lugares, esse contato do cavalo, etc. Muito obrigada. Nós que agradecemos, ficamos felizes em falar com vocês. A gente ama compartilhar a nossa história. Exato. E já que nós estamos no México, vamos ver se a gente se encontra em algum... Sim, vamos tentar sim, por favor. Assim que acabar tudo isso, vamos se falar para ver lugares. Tá bom. Valeu, Ada. Obrigada. Dê um abraço para a Davi aí. Valeu. Tchau.